Afinal de contas, o que é o custo-benefício do vinho? O custo, você sabe, o custo é quanto você paga pelo vinho. Mas qual é o benefício que o vinho te traz? Como você vai saber que benefício ele te trouxe? Né? O preço é uma coisa, mas e o retorno desse prazer? É o prazer sensorial, é o prazer de identificar ali os aromas, né, os sabores, de identificar que aquele vinho tem determinado estilo e que combina muito bem com o prato que você tem ali naquele momento. Então, imagina ali, você quer, e não precisa ser uma harmonização muito complexa, não, né? A gente quer ali, quero comer uma pizza no sábado à noite, mas eu quero que a minha pizza aí ganhe um sabor mais delicioso, e aí eu vou combinar com um vinho, e se for uma pizza de calabresa, eu vou pegar um vinho tinto, e aí eu vou combinar com esse vinho, quer dizer, aquele momento vai ficar mais prazeroso para você, porque você fez ali uma combinação e ele te trouxe muito mais prazer, portanto, valeu a pena o que você pagou, né, pelo vinho e pela pizza. Esse é o verdadeiro benefício que você busca, né, nos seus vinhos. E assim, quando você aprende a sentir esses aromas, esses sabores também, além de aproveitar muito mais o vinho, você também consegue trazer esse prazer também do vinho para quem está com você. Porque você sabendo esses aromas, você começa a comentar também esses aromas e a pessoa junto com você começa também a desfrutar de todo esse prazer do vinho, daquele momento, né, com o vinho. Mas tem outras coisinhas também, você perde o medo de harmonizar, né, de errar na harmonização, porque você já sabe reconhecer as características do vinho, então sai aquela insegurança, você não fica mais confusa, insegura na hora de escolher o vinho para harmonizar. Né? Você usa essas principais características do vinho, que pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Um vinho pode ter mais acidez, o outro vinho pode ter mais sabores mais adocicados. Então, você usa essas características, mais os aromas, para você combinar também com os aromas e com os sabores da sua comida. Porque a comida também tem cheiro, né? A gente também sente ali o aroma. Né? A gente não fala, ai, que delícia, está fazendo um bolo, por exemplo, sai aquele cheirinho gostoso de bolo. Que vinho que eu vou harmonizar com aquele bolo delicioso que está saindo do forno, né? Quentinho. Então, ó, tem aromas, a comida tem aromas, a comida tem sabores, e aí a gente já começa a imaginar essas harmonizações, porque a gente conhece também as características do vinho. Né? Então, olha só quanta coisa boa que a gente vai conquistando, né? Quando a gente aprende aí a reconhecer aromas e sabores dos vinhos. Agora, o mais legal mesmo que eu acho, é que quando você aproxima a taça do nariz, né? Você já começa a sentir aromas que vai te remeter, inclusive, a lembranças. A lembranças antigas, a lembranças de momentos que você passou. E por que isso acontece? Porque, eu não sei se você sabe ou não, mas a questão do nosso nariz, né, os aromas, a gente não sente no nariz. As moléculas que saem, né, molécula de qualquer coisa que cheira, tá? Não precisa ser do vinho, não. Mas as moléculas olfativas, elas chegam no nosso nariz e, através de neurotransmissores, vai para uma área do nosso cérebro. Né? Então, o nosso cérebro que sente. É lá no cérebro que a gente tem as memórias dos aromas que a gente sentiu na nossa vida. E é lá que a gente tem as memórias afetivas. Geralmente, esses aromas têm uma relação com algum momento, com alguma coisa que você já sentiu. Por exemplo, eu estava uma vez lá em Madrid, né, na época que eu fui morar lá, era uma época mais antiguinha, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Naquela época, tinha alguns prédios, ainda tinham calefação à base de carvão, de madeira. Nem todos tinham já o gás natural implantado. Então, quando chegou no inverno, naquele ano, era mais ou menos que em 1998, 99, quando chegou o inverno, a rua cheirava assim a fogão de lenha. Tinha um aroma similar, né, a fogão a lenha, que era um aroma do inverno, que eu sempre tive muito presente, porque eu sempre passei inverno na fazenda, lá no sítio da minha avó. E lá tinha fogão a lenha. Então, no inverno, a gente não saía muito para fora, porque estava frio, né? Mas ela acendia o fogão a lenha. Não, era lareira, gente, era fogão a lenha, tá? Mas a gente ficava todo mundo ali em volta do fogão, aquele fogão aquecia a casa inteira, né? Aquecia a cozinha, aquecia a casa e cheirava a madeira queimada, né? Era aquele aroma característico.
E quando eu comecei a andar ali pelas ruas, sentindo aquele aroma, eu me lembrei imediatamente dessas férias que eu passava lá de inverno, sentindo esses aromas. Então, vocês vão perceber que o grande prazer que o vinho te traz, do ponto de vista aromático, né, a princípio, que eu estou falando mais do aromático, é você se lembrar de coisas, você começa a ativar a sua biblioteca. A gente tem uma biblioteca aromática no nosso cérebro, que de vez em quando está meio empoeirada, né? Sabe aquele lugarzinho, aquela biblioteca cheia de livro, empoeirada, que a gente tem que passar um pouco o espanador de pó ali? É basicamente isso que a gente tem que fazer para começar a ativar as nossas percepções aromáticas. E na boca? Na boca também, a mesma coisa. Na boca a gente nota muitas coisas. Só que o que acontece? As nossas pressas, o nosso dia a dia agitado, a gente acaba não saboreando. A gente come, a gente engole, mas a gente não saboreia. Não saboreia a comida. E não, se não saborear também a bebida, o que vai acontecer? Você vai perder muitas das sensações que o vinho vai te trazer, né? Então, veja assim, que às vezes tem muita mulher que diz que gosta só de vinho suave, por exemplo, né? Na boca. Ah, mas eu não gosto de vinho seco, eu só gosto de vinho suave porque ele é mais docinho. Tudo bem. Mas quando a gente toma um vinho de uva vinífera, mesmo que ele seja seco, no processo de elaboração, sempre vai haver um açúcar residual, sempre vai haver, dependendo do estado de amadurecimento dessa uva, quando ela foi colhida, ele vai elaborar e nunca vai transformar o açúcar em álcool, né? O açúcar da fruta se transforma em álcool e aí vira vinho. Mas sempre resta ali em todos os vinhos, inclusive nos secos de viníferas, resta sim um açúcar residual. Então, não é um açúcar colocado no vinho artificialmente, mas ele vem do processo de elaboração. E algumas uvas são mais adocicadas, algumas uvas têm mais açúcar, e ela traz uma sensação de dulçor na boca. Então, mesmo que seja um vinho seco de uva vinífera, a gente pode sentir, sim, um certo dulçor desse vinho na entrada de boca. Isso é muito comum, por exemplo, com a uva Carmener. A uva Carmener é um exemplo disso. Tem muitas outras uvas que isso também acontece, tá? De a gente colocar e a gente sente esse dulçor logo na entrada do vinho na nossa boca. E ele é seco. Ele é seco, mas ele não é agressivo. Ele é seco, mas ele tem um toque adocicado. Não é que ele é doce, mas ele tem um toque adocicado, portanto, ele é agradável no nosso paladar. Mas se a gente, de antemão, não prova, a gente não percebe isso. Ou se a gente prova rapidamente, sem colocar atenção nisso, a gente também não percebe esse dulçor. E tem muitas uvas viníferas que sim vão trazer essa entrada de boca logo, né, de cara, um certo dulçor que vem da própria fruta, tá? Bom, então, assim, aprender os aromas, os sabores dos vinhos, né, eles vão te ajudar realmente a fazer harmonizações cada vez mais deliciosas, cada vez melhores,